Olá, aqui é o Ângelo e hoje eu vim falar sobre o kit Covid. Recentemente eu vi um representante do meu município falando sobre a disponibilidade desse kit com alguns medicamentos para as pessoas que forem diagnosticadas com a Covid-19. Então eu vim nesse vídeo aqui realmente propor uma reflexão para você que está assistindo esse vídeo sobre a utilização de medicamentos e sobre responsabilidade. Então assiste esse vídeo até o final para você entender sobre como funciona essa questão de responsabilidade e de prescrição de medicamentos. Imagina que um engenheiro vai construir um prédio de 10 andares e ele resolve que ele não vai usar nem cimento e ele também não vai usar ferro, por exemplo, e ele vai usar plástico para construir esse prédio onde vão morar lá as pessoas, tá bom? Então o engenheiro ele tem toda a liberdade do mundo para fazer o que ele quiser. Então o engenheiro ele tem esse direito de usar qualquer material que ele quiser. Assim é o profissional de educação física, fisioterapeuta e também o médico. Então o médico ele pode prescrever até Viagra para você que está me assistindo, contra a Covid-19 ou contra qualquer outra doença. O problema é que ele vai ser e ele pode ser julgado e responsabilizado por isso. Então o médico ele tem toda a liberdade para determinar qual vai ser a conduta farmacológica ou o tratamento de qualquer doença, mas ele vai ser responsabilizado por isso. Então se o engenheiro construiu lá o prédio com plástico e esse prédio vier a cair, ele vai ser responsabilizado por isso. E se for constatado que ele tem responsabilidade com relação a esse prédio, ele vai ser penalizado por isso. Então analisa o seguinte, eu estou em casa, corto meu braço com uma faca, um corte simples, vou no hospital buscar atendimento, o médico chega e corta meu braço, amputa meu braço fora. E não era uma conduta para ser feita, era um caso simples, não precisava arrancar meu braço fora. Ele vai ser responsabilizado por isso. Se você vai fazer uma cirurgia no seu fígado e ele vai lá e arranca um rim seu, ele vai ser responsabilizado por isso. Então se ele te prescreve um medicamento todo errado de acordo com a sua comorbidade, a sua doença, ele pode ser responsabilizado por isso. Então eu vejo uma situação inacreditável. O poder público investir dinheiro e imposto meu e seu que paga em medicamentos que infelizmente hoje, não é eu que falo, não, isso é um fato, a comunidade científica não só nacional, mas internacional afirma isso. Não tem comprovação científica de que a cloroquina ou a ivermectina, por exemplo, são eficazes e muito menos seguras para o tratamento da Covid-19. Essa doença é uma doença que o nosso próprio corpo combate o vírus. Então o que é feito hoje? É tratado simplesmente os sintomas. Independente se o sintoma ele é leve ou se ele é grave, o que é feito o tratamento são dos sintomas. É o nosso próprio corpo que combate o vírus. Então qual o sentido da gente gastar dinheiro e investir num kit que não tem comprovação científica? E o pior é que a pessoa ainda tem que assinar um termo de responsabilidade. Então ela está tirando a responsabilidade do médico. Então me diz, para que médico? Eu vou no Google, olho a minha doença, vejo os sintomas, eu acho que é alguma coisa, eu vou na farmácia, compro o medicamento, assino um termo de que eu sou responsável, se acontecer alguma coisa comigo ou se eu vier a óbito, o problema é meu e eu compro o remédio. Para que médico? Então eu não consigo entender a que ponto a gente está chegando com relação à ciência, a negação da ciência, a negação da pandemia pelas pessoas. Então eu acredito que deveria se ter uma abordagem muito mais orientativa, de realmente instruir as pessoas, de passar uma informação concreta, de forma simples, para que as pessoas realmente possam confiar. Porque eu converso com bastante gente, as pessoas têm dúvidas, têm receios, elas questionam, elas duvidam da pandemia, duvidam que as pessoas estão morrendo. Então assim, a situação, ela, ao mesmo tempo que ela é grave, ela precisa ser tratada com a mesma gravidade e de acordo com a ciência. A gente não pode negar esse fato. Isso é uma coisa que a gente tem que seguir. E recentemente foi decretado, teve uma decisão judicial, recomendando o lockdown na minha região devido a o tamanho do problema que se instaurou na minha região. E eu não sou contra, inclusive, essa imposição judicial, de acordo com a situação que estamos vivendo, que pode ser cada vez mais caótica se nada for feito. Mas e depois desse lockdown? A gente vai ficar fechado para sempre? As pessoas precisam trabalhar. Então as pessoas têm que entender que não é momento de você sentar num bar, de ficar reunindo família, de participar de aglomerações, de festas, não é esse o momento.
Então, posteriormente, o comércio vai voltar a reabrir, e se as pessoas não entenderem que elas vão, a nossa vida, ela só vai voltar ao normal a partir do momento que tiver um tratamento específico para a doença ou do momento que tiverem uma vacina. Do contrário, a gente vai ter que tomar uma série de cuidados. Se não fizer isso, vai passar um período, vai ter que fechar novamente, vai ter que entrar em lockdown novamente. Entende? Então eu acho que a abordagem mais correta é de realmente orientar as pessoas e passar a informação de qualidade, baseada na ciência, que as pessoas possam confiar. Então eu acho que esse é o dever de todos os profissionais da área da saúde, esquecer a ideologia, colocar a ética e o caráter em primeiro lugar e passar orientações de verdade para as pessoas, que vai realmente ajudar as pessoas a entender o tamanho do problema que a gente está enfrentando, né? Entender que é um problema sério, que deve ser tratado dessa maneira, com a mesma seriedade, e que as pessoas vão ter que tomar atitudes de evitar aglomerações, de evitar sair, de evitar se reunir em muitas pessoas em casa, porque do contrário não vai adiantar nada fazer lockdown, e isso é no Brasil inteiro, né? Eu vejo nos outros estados, São Paulo e Rio de Janeiro, eles reabrindo o comércio no momento que o número de casos cada vez aumenta, e assim, o tempo, a história, ela não perdoa, a ciência, ela não perdoa. Então eu espero que eu esteja errado, mas a tendência é que o número de casos continue aumentando no Brasil inteiro, infelizmente. Então assim, já morreram mais de 50 mil pessoas, então a gente vai esperar morrer mais quantas para a gente tomar uma atitude de verdade, começar a tomar os devidos cuidados assim que os comércios começarem a reabrir, para que a gente consiga ter pelo menos um pouco de vida, né, nesse 2020 tão conturbado. Então eu espero que você tenha entendido. Então esse realmente foi um posicionamento, eu espero que você tenha entendido de forma racional, tira questões políticas, tá, desse vídeo, tira o emocional de lado e analisa de forma racional mesmo sobre a situação que a gente está passando, sobre o que eu disse nesse vídeo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários e não deixa de seguir o Estúdio Rossi nas nossas redes sociais para que você continue recebendo conteúdo de qualidade sobre saúde de maneira geral, físico, alimentação, enfim. E um abraço e até o nosso próximo vídeo.